O fim do gás russo na Europa marca o fim de uma era ou é apenas o início de um novo capítulo? Desde a invasão da Ucrânia em 2022, o mundo tem acompanhado as tensões entre Rússia e Europa. Mas o que aconteceu em 1º de janeiro de 2025 mudou tudo. Neste vídeo, vamos explorar como essa decisão redefine o cenário energético e geopolítico global, e o que isso significa para o futuro da Europa, da Rússia e da Ucrânia. Prepare-se para uma análise profunda e envolvente sobre um dos eventos mais significativos do século XXI. O que acontece quando uma das maiores fontes de energia da Europa é cortada de uma vez por todas? Você acha que esse é o fim de uma era ou o início de um novo capítulo? Deixe nos comentários o que você pensa sobre o futuro do gás russo na Europa. Se você pudesse criar o futuro com suas próprias mãos, o Renascimento revolucionou a arte. Agora, com o curso IA Arte, você pode liderar o novo renascimento digital. Aprenda a dominar as ferramentas de IA que estão revolucionando a arte, o design e a escrita criativa. Transforme sua imaginação em obras-primas visuais, textuais em questões de segundos. Com o curso IA Arte, você será o pioneiro da nova era criativa. O futuro da criação está ao seu alcance. Inscreva-se com o link que está na descrição do vídeo e garanta um super desconto. Para entender a magnitude deste evento, precisamos voltar ao tempo e também olhar para o conflito que mudou tudo: a guerra entre Rússia e Ucrânia. Tudo começou após a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética, sob o comando de Stalin, começou a usar seus vastos recursos naturais como ferramenta de influência política e econômica. Nos anos 60, a União Soviética construiu um intrincado sistema de gasodutos que ligava os campos de gás da Sibéria aos mercados da Europa Ocidental. Estes gasodutos não eram apenas um feito de engenharia impressionante. Eles simbolizavam o poder soviético e a independência econômica com o Ocidente. Após o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia herdou grande parte dessa infraestrutura, tornando-se uma peça central no transporte de gás russo para a Europa. No entanto, Moscou nunca viu com bons olhos essa dependência de um território agora independente. Ao longo dos anos, o gás tornou-se uma ferramenta de pressão política. Nas crises de 2006 e 2009, causadas por disputas sobre preços e pagamentos, expuseram a vulnerabilidade europeia e a centralidade da Ucrânia nesse sistema. Estes eventos foram prenúncios do que viria a acontecer em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. A guerra mudou tudo. Desde o início do conflito, a Ucrânia tem buscado reduzir ao máximo sua dependência econômica e energética de Moscou. A Europa, por sua vez, percebeu que, ao comprar gás russo, estava, na prática, financiando a máquina de guerra de Putin. Essa conscientização levou a um esforço sem precedentes para diversificar as fontes de energia, mas também colocou a Ucrânia em uma posição estratégica ainda mais crucial. Em 2025, quando o acordo de trânsito de gás expirou, a Ucrânia decidiu não renová-lo. Essa decisão foi marcada em meio à guerra, como uma medida de segurança nacional e um golpe estratégico contra a Rússia. Mas, como veremos a seguir, as consequências dessa decisão são profundas e afetam todos os envolvidos. Em 1º de janeiro de 2025, às 5 horas da manhã, a Gazprom, a estatal russa do gás, anunciou a interrupção total do envio de gás para a Europa através da Ucrânia. Essa decisão foi o resultado direto da escolha de Kiev de não renovar o acordo de trânsito, encerrando uma relação que durou mais de 60 anos. O ministro ucraniano da Energia, Erman Alushchenko, classificou essa decisão como um momento histórico. Para a Ucrânia, essa foi uma medida de segurança nacional e um golpe estratégico contra a Rússia. Ao interromper o fluxo de gás, a Ucrânia não apenas cortou uma fonte significativa de receita para Moscou, mas também reafirmou sua independência em meio à guerra.
No entanto, essa decisão não foi tomada sem consequências. Países como Eslováquia, Hungria e República Tcheca, que ainda dependiam significativamente do gás russo, enfrentaram desafios imediatos. A Moldávia, por exemplo, declarou que terá dificuldades para garantir energia durante o inverno. Mas por que a Ucrânia decidiu não renovar o acordo? A resposta está na guerra. Desde a invasão russa de 2022, Kiev tem buscado reduzir ao máximo sua dependência econômica e energética de Moscou. O fim do trânsito do gás russo é mais um passo nessa direção, mas também um sinal claro de que a Ucrânia está disposta a pagar um preço alto por sua independência. Para a Rússia, a perda do trânsito de gás pela Ucrânia significa muito mais do que uma simples redução de receita. É a perda de um dos instrumentos mais eficazes de pressão geopolítica que Putin usou durante 24 anos contra a Europa. Antes da guerra, a Rússia recebia 900 milhões de euros por dia com a exportação de gás para a Europa. Esse valor caiu para 100 milhões de euros por dia após a redução das importações europeias. Com o fim do acordo de trânsito pela Ucrânia, que representa 5% das importações europeias, a Rússia perderá entre 5 e 6,5 bilhões de dólares ao ano a mais. Para um país mergulhado em uma guerra longa e cara, essa perda é significativa. A Rússia já enfrenta sanções severas e uma economia pressionada. A perda de receita com gás afetará diretamente o financiamento da guerra na Ucrânia, já que a máquina de guerra de Moscou enfrenta pressões financeiras adicionais. Além disso, a interrupção do trânsito pela Ucrânia limita ainda mais as opções de exportação de gás da Rússia. Moscou agora depende de mercados mais distantes, como a China, que exige descontos de até 35%. A infraestrutura para o transporte de gás para a Ásia ainda é insuficiente, o que significa que a Rússia não consegue exportar para mercados alternativos a mesma quantidade de gás que costumava vender para a Europa. Em resumo, a Rússia perde não apenas receita, mas também influência geopolítica. O gás era uma das principais ferramentas de Putin para pressionar e influenciar governos europeus. Com o fim do trânsito pela Ucrânia, Moscou perde essa alavanca e enfrenta desafios ainda maiores para manter sua economia e sua máquina de guerra funcionando. Para a Europa, o fim do trânsito de gás russo representa tanto um desafio quanto uma oportunidade. Desde o início da guerra da Ucrânia, os países europeus têm trabalhado incansavelmente para reduzir sua dependência do gás russo. Antes da guerra, 45% do gás consumido pela Europa vinha da Rússia. Este percentual caiu para 15% em 2024 e, com o fim do acordo de trânsito pela Ucrânia, caiu para 10%. Essa redução foi possível graças a investimentos massivos em infraestrutura de gás natural liquefeito, o GNL, e energias renováveis. Terminais de GNL, como os construídos na Alemanha e na Holanda, têm capacidade suficiente para substituir todo o gás russo. Além disso, parcerias com fornecedores como Noruega, Catar e Estados Unidos já garantem total estabilidade. No entanto, a transição não foi fácil. A Europa enfrentou desafios econômicos, como a inflação e o aumento dos preços de energia. Mas, ao mesmo tempo, essa crise acelerou a diversificação energética e a adoção de fontes renováveis. Hoje, a Europa está mais resistente e unida. A diversificação energética está transformando o continente, garantindo maior estabilidade e soberania política. A Europa está se livrando de uma arma de pressão geopolítica que Putin usou por mais de 2 décadas. Mas, como veremos a seguir, nem todos os países europeus foram igualmente afetados. Alguns, como a Eslováquia e a Hungria, ainda dependem significativamente do gás russo e enfrentam desafios imediatos.
Para a Ucrânia, a decisão de não renovar o acordo de trânsito de gás russo representa muito mais do que uma medida de segurança nacional. É um símbolo de resistência e independência em meio à guerra. Antes da invasão russa, em 2022, a Ucrânia já produzia 70% do gás que consumia. O restante era importado de outros países, como a Polônia e a Hungria. Com o fim do trânsito do gás russo, a Ucrânia reforça sua autonomia energética e política. Mas essa decisão também tem um custo. Os gasodutos que antes transportavam gás russo para a Europa agora estão inoperantes. Essa infraestrutura herdada da União Soviética pertence tanto à Rússia quanto à Ucrânia. Em um futuro acordo de paz, esses gasodutos poderiam ser úteis, mas por enquanto estão ociosos. Além disso, a Ucrânia perde uma fonte de receita com as taxas de trânsito que cobrava pelo gás russo. No entanto, para Kiev, este é um preço pequeno a pagar pela independência e pela segurança nacional. A decisão de interromper o trânsito de gás russo também envia uma mensagem clara ao mundo. A Ucrânia está disposta a tomar medidas duras para se libertar da influência russa e garantir seu futuro como uma nação soberana. O fim do trânsito de gás russo pela Ucrânia tem consequências geopolíticas profundas que vão muito além da economia. Este evento redefine as relações entre a Rússia, a Europa e a Ucrânia, e também afeta o equilíbrio de poder global. Para a Rússia, a perda do trânsito pela Ucrânia significa a perda de um dos principais instrumentos de pressão geopolítica. Durante décadas, o gás foi uma ferramenta eficaz para Moscou influenciar governos europeus e dividir a União Europeia. Agora, com o fim do acordo, a Rússia perde essas alavancas e enfrenta desafios ainda maiores para manter sua influência global. Para a Europa, a diversificação energética está transformando o continente. A União Europeia aparentemente está mais unida e resistente, consolidando fontes de gás mais diversificadas e politicamente estáveis. No entanto, nem todos os países europeus foram igualmente afetados. Países como a Eslováquia e a Hungria, que ainda dependem significativamente do gás russo, enfrentam desafios imediatos. Para a Ucrânia, a decisão de interromper o trânsito de gás russo é um símbolo de resistência e independência. Essa medida reforça a autonomia estratégica e política do país, mas também envia uma mensagem clara ao mundo. A Ucrânia está disposta a tomar decisões duras para se livrar da influência russa e garantir seu futuro como uma nação soberana. Mas, como sempre, há riscos. Há o perigo de a Rússia sabotar os dutos de gás que ainda estão preservados, como fez com o gasoduto Nord Stream 1, que ligava diretamente a Rússia à Alemanha. Além disso, a hipocrisia das sanções europeias, que permitiram o fluxo de gás russo até o fim do acordo, levanta questões sobre a consistência das políticas europeias. Em resumo, o fim do trânsito de gás russo pela Ucrânia é mais do que um marco energético. É um símbolo de um mundo em transformação. A Rússia perde não apenas o mercado, mas um mecanismo de pressão e influência. A Europa emerge mais resistente e unida, e a Ucrânia reafirma sua determinação em resistir e se afirmar diante da agressão russa. Caros amigos, chegamos ao final deste vídeo, mas não ao final dessa história. O fim do trânsito de gás russo pela Ucrânia é um marco histórico que redefine o cenário energético e geopolítico global. Para a Rússia, é a perda de uma ferramenta de influência que usou por décadas. Para a Europa, é uma oportunidade de consolidar sua independência energética e política. E para a Ucrânia, é um símbolo de resistência e determinação em meio à guerra. Mas o que o futuro reserva para essas relações? Só o tempo dirá. O que sabemos é que o mundo nunca mais será o mesmo.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Guerra Mundo para mais análises profundas sobre geopolítica e conflitos modernos. Deixe nos comentários o que você achou deste tema e qual assunto gostaria de ver nos próximos vídeos. Vou deixar aqui do lado, no card, uma análise que fiz com relação às coincidências ocorridas nas guerras do século XX com o momento geopolítico atual. Até a próxima!